Ele é de origem senegalesa, naturalizado francês e depois de 4 anos dedicados à diretoria da Aliança Francesa de Salvador, entre os anos de 2017 e 2021, optou por continuar morando em Salvador, onde atua como cônsul honorário da França na Bahia, cargo ocupado desde fevereiro de 2019. A carreira a serviço do público e a favor da promoção e valorização da arte e cultura franco-brasileira não impediu que o franco-senegalês fosse mais uma vítima do racismo no Brasil. Negro, Mamadou Gaye adotou a Bahia como morada e também a luta contra o preconceito. O cônsul honorário da França na Bahia, Mamadou Gaye, que também é facilitador em transformação cultural das organizações e mestre em Humanidades e Comunicação pela Universidade de Sorbonne, em Paris, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Mamadou. Bom dia, Jefferson. Prazer tê-lo aqui conosco. Para iniciar a conversa, compartilhe detalhes sobre esse caso de injúria racial que você sofreu durante seu mandato. Como é que isso afetou sua atuação profissional, sua atuação pessoal aqui na Bahia? Querido, foi uma história que começou já faz um tempinho, em 2020. Eu soube que um sujeito tinha dificuldade com o pessoal da Fundação Pierre Verger, tensões, coisas assim. Depois ele me procurou enquanto cônsul honorário. Eu atendi eles várias vezes. E foi em 2022 que ele começou um assédio mesmo, questionando o fato de eu ocupar o lugar, a vaga de cônsul honorário da França, minha competência, e chegando a injúrias até no final de 2023. E eu resolvi não ficar calado e solicitar justiça. Procurei meu advogado. E a gente entrou em processo contra esse sujeito por injúria racial, né? Por assédio, foi um assédio, definitivamente. Mas isso não abalou minha convicção que eu fiz um trabalho muito bom lá, porque antes do consulado honorário eu cheguei aqui na Bahia enquanto diretor da Aliança Francesa. Fiquei lá 4 anos e fiz 5 anos enquanto cônsul honorário. Feliz de estar na Bahia. Isso não mudou de jeito nenhum minha relação com essa terra, onde me sinto em casa, a cidade mais negra, né, fora do continente africano. E reforçou a ideia de um absurdo nessa terra passar por situação de racismo. Eu passei, tenho acesso a um advogado, tenho apoio, uma rede de apoio. Sei que outras pessoas não têm essa possibilidade, então fiz ainda mais questão de levar isso para a justiça, tornar isso público para que seja uma oportunidade para toda a sociedade brasileira, baiana, soteropolitana parar para pensar sobre essa questão. E acho que é uma oportunidade da gente fazer um passo para frente sobre essa questão. E nesse aspecto, a postura, a decisão de entrar em condenação da justiça é um elemento muito importante no dispositivo. Pois é, você está deixando claro, Mamadou, que optou por não ficar calado, recorreu à justiça. E qual foi a resposta do judiciário em casos como racismo e levando em conta a experiência que você vivenciou aqui? Infelizmente, foi uma resposta não suficiente. E se a gente for parar para olhar a gravidade da questão e do acontecimento, porque foi uma condenação por danos morais de apenas R$3.000, quando a lei prevê uma condenação de até 40 salário mínimo em caso de racismo. Lembrando que esse sujeito insultou uma pessoa que está em uma posição, né, de atendimento ao público. Eu sou representante de um país estrangeiro, saí do cargo, representando a França aqui na Bahia, ocupando uma função oficial. Ele deixou simplesmente todo mundo, o pessoal do Consulado Geral, não insultou as pessoas da embaixada, escolheu simplesmente o primeiro cônsul honorário negro representando a França aqui para justamente criticar esse fato.
Como assim uma pessoa negra não pode ser cônsul honorário? Uma pessoa francesa, de nacionalidade francesa, não pode atuar nessa função? Isso é o problema dele. Ou uma pessoa negra não pode ter a competência para fazer esse trabalho? Eu atendia lá 1.000 pessoas por ano. Eu fiquei na frente do consulado durante o período da Covid-19, auxiliando os franceses, os brasileiros que precisavam, quem voltar para a França, quem voltar para o Brasil, resolvendo questões extremamente delicadas e complicadas. E um sujeito vem questionar tudo isso, não questiona a minha competência. Eu sei quem eu sou, eu sei o que sei fazer e o que foi meu trabalho. Mas o que estou questionando hoje é a resposta judicial. Não foi o suficiente, tem margem ainda. Deixou a desejar. Deixou totalmente a desejar, porque com essa atitude, a justiça está simplesmente dizendo: o que aconteceu com você não é nada, não é um problema, né? Mas quero frisar aqui que racismo não é opinião. Racismo é crime. Não se pode proferir qualquer coisa para uma pessoa. Não, ele me tratou de tirano africano. Resumi muito bem o pensamento desse sujeito, né? Falando que você tem que voltar para o seu buraquinho em Paris. Como assim? Quem é você para poder proferir esse tipo de coisa? E copiando muitas pessoas, né? O projeto dele era de me prejudicar diante do Consulado Geral, da Embaixada e de outras autoridades aqui na cidade de Salvador. E, felizmente, eu fiz bem meu trabalho. Já tinha retornos muito positivos da parte da Embaixada, do Consulado Geral e outros parceiros aqui na cidade. Então, isso não mexeu, né, com a qualidade da minha entrega. Mas questionou-se o fato de um negro poder ocupar essa posição. E essa escolha não foi à toa de novo. Ele deixou por fora o pessoal do Consulado Geral em Recife, o pessoal da Embaixada, para me atacar, com a certeza que ele ia ser protegido pela cor da pele dele. A gente está falando aqui de casos isolados de racismo, como esse que você vivenciou em Salvador, mas isso nos leva à condição do racismo estrutural, que é perceptível no Brasil, aqui na Bahia não é diferente, o estado mais negro da Bahia, o estado mais negro do Brasil, ironicamente, também vivencia esse tipo de situação. Na sua avaliação, como é que você enxerga essa questão do racismo estrutural e que medidas seriam eficazes para combatê-lo, Mamadou? Já dizer que esse racismo estrutural, a gente passa por ele em todos os dias e todas as situações. O Uber que me trouxe aqui hoje, estava conversando com ele no carro, eu entrei vestido de branco, né? Sexta-feira de Oxalá, é tradição aqui. É um dia que, para mim, faz uma conexão muito forte entre a Bahia e o Senegal e o continente africano, de forma geral. E a gente estava conversando, ele me dizendo, eu sou ubandista e alguns anos atrás eu não podia dizer da minha religião, precisava esconder isso. Falei, mas isso é racismo. Porque é uma religião de matriz africana e o fato de você não poder viver a sua religiosidade de forma livre é uma forma de preconceito, é uma forma de racismo. Mas é no supermercado, quando a segurança segue você, quando você procura um apartamento, que o porteiro vai dizer para você tem um apartamento livre para uma pessoa branca e para você não ter apartamento. São microagressões, são pessoas que vão se afastar na rua enquanto você vai andar. Então, esse racismo estrutural é estrutural porque vai passar por várias situações e pessoas que vão marcar esse lugar do outro, da pessoa diferente, que não merece ser tratado da mesma forma que todas as outras pessoas, né? E no dia a dia, outras pessoas passam por isso, chega a ter violência racista aqui, na Bahia, no Brasil, né? E nessa dimensão, a lei, né, o legislativo fez a parte dele. Esse ano 2024, injúria racial foi equiparado com
crime de racismo, né? Condenado a até 5 anos de prisão. Falei agora há pouco, né? Da parte dos danos morais que podem chegar até 40 salário mínimo. Hoje, o que é importante, né? Diria duas coisas. Primeiramente, que cada pessoa que passa por uma situação de racismo procure a justiça, procure as associações, denuncia, não se calam. É preciso falar alto sobre esses casos e é preciso que a justiça, quando esses casos chegam, não menospreza. Não é uma opinião dizer para uma pessoa que é um tirano africano, que é uma pessoa que não presta, né? Não precisa necessariamente, isso é um ponto muito importante para concluir essa parte, Sim. é que essas situações não precisa ser necessariamente uma pessoa que vai me insultar de macaco. São microagressões, são pequenas posturas, né? Outro dia estava na academia, uma pessoa estava lá fazendo a atividade física dela e fez um movimento e bateu em mim. E viram e me disseram, não vi você. Isso é bastante visível. E eu teve que insistir para que ela pedisse desculpa, né? Porque só bateu em mim. Falei, mas pode pedir desculpa. Acontece o acidente, mas peça desculpa. Então, é falar, é se mobilizar, é procurar justiça e pedir para o Poder Judicial, né, quando esses casos chegam para eles, que eles condenam de forma muito forte para enviar para a sociedade essa mensagem. Racismo não deve ter lugar na Bahia, em Salvador e no Brasil. Isso, a gente tem que acabar com isso. E para acabar com isso, a gente precisa passar necessariamente pela educação, né? Educação da sociedade, pelo... Não sei se a expressão está correta, mas o letramento racial, não é? Ou seja, informação. Acho que a informação é que vai esclarecer, deixar as pessoas mais lúcidas em relação a esse tema. A gente está conversando aqui com o Mamadou Gaye, que é cônsul honorário da França na Bahia, foi diretor durante muitos anos também da Aliança Francesa aqui na capital. Eu fui cônsul. Saí Não está mais como cônsul, não é isso? Exato. E o Ernesto Marques está online, está acompanhando nossa conversa. Quer fazer uma pergunta para você também, Mamadou? Ernesto. Bom dia, Mamadou. Primeiro, te agradecer porque a sua denúncia, a forma como você faz, é mais uma contribuição que você está dando aqui para a nossa comunidade. Eu concordo contigo com o caráter brando das penas, né? Muitas vezes, no próprio aparato judiciário, isso é tratado como mimimi, talvez. A gente ainda esteja muito distante da punição como merece. Agora eu te pergunto, para nós essa é uma situação inusitada porque envolve um negro e um branco, mas ambos cidadãos estrangeiros, e nesse caso cidadãos franceses. E a França já nos proporcionou ao mundo inteiro, né, grandes lições de direitos humanos, de civilidade, etc. Eu te pergunto, como é que um caso similar a esse seria tratado na França? E a gente sabe que tem muito conflito étnico-racial, sobretudo por conta das questões de imigração e a ascensão da extrema-direita na França. Mas como um caso como esse seria tratado pela justiça francesa, Mamadou? Ernesto, infelizmente, não de uma melhor forma. Por quê? Porque quando a gente fala de racismo estrutural, é uma estrutura que não reconhece as fronteiras. É uma estrutura que a gente vai encontrar em qualquer lugar. De uma elite que vai se proteger, de uma justiça que vai considerar que quando alguém vai trazer um caso, não é necessariamente importante de dizer de forma clara que é crime, né? Porque ainda está se alimentando esse debate de mas é a liberdade das pessoas de se expressar sobre essa questão. Na França é a lei sobre a liberdade da imprensa que condena o racismo. É muito difícil chegar para a justiça com esse tipo de caso. Tem uma grande dificuldade em trazer, em comprovar, né, essa situação de racismo, porque geralmente a justiça tende a pedir mais provas ainda em caso de racismo do que outros casos, e quando chega a condenar, de novo, são condenações muito pequenas, nada de muito relevante que manda o sinal que a sociedade como um toda
rejeita esse racismo de forma clara. Então, infelizmente, a luta é a mesma lá na França, aqui na Bahia, a respeito dessa questão do racismo. Termina ficando ainda muito barato, de certa forma, não exatamente porque o valor da multa seja baixo, da indenização seja baixa, mas porque, como você está dizendo, para o tamanho, para a gravidade do crime que é cometido, a gente reafirmando aqui que racismo é crime, as punições de fato são brandas. A gente vê também, Mando, agressões a terreiros de candomblé, que muitas vezes são registrados na polícia como dano material apenas. É uma violência que vai muito além do dano ao patrimônio material que está ali guardado, né? Com certeza, o que tem atrás dessas questões todas é a própria democracia. Porque a democracia é baseada sobre a ideia do que cada pessoa tem um voto e tem direito aos mesmos direitos e deve ter acesso aos mesmos direitos, né? E quando o direito de uma pessoa é negado ou questionado, a sociedade deve se posicionar para dizer não, essa pessoa é um cidadão e deve ter seus direitos respeitados, né? E quando são violentados, quando tem crime, no caso de terreiros, no caso de pessoas negras, e vou estender mais, né, em caso de sexismo, de machismo também, de capacitismo, em todas essas situações é o papel da justiça de relembrar, não, essa pessoa é um cidadão. Teve um erro contra ele, vamos reparar. Vamos reparar, no meu caso, por exemplo, a gente pediu uma retratação pública, porque foram injúrias públicas. Ele copiou um monte de pessoas nessas correspondências todas. Então era importante que publicamente também a justiça pese para esse sujeito ter essa retratação e divulgar essa decisão para que a sociedade saiba. Isso não pode ser, isso não pode acontecer, né? Isso é uma dimensão muito importante. Então, é uma questão de sociedade, de democracia, de dizer que cada vida vale, cada cidadão, cada pessoa tem seus direitos e quando os direitos foram atacados, a sociedade vai se mobilizar e vai dizer de forma forte e firme que isso não pode ser, não pode acontecer. Mamadou, me parece que nesses casos, além de tudo, o judiciário não está entendendo, não está colocando nas sentenças o caráter coletivo do crime, né? Não é somente você que foi agredido, que foi injuriado, né? Há um dano que é coletivo, quando se permite ou se reafirma que esse tipo de coisa pode acontecer, que não é tão grave assim, não é? Exatamente. Quando alguém, né, comete crime de racismo, ele faz o que se chama uma essencialização da pessoa. Reduz a pessoa à única dimensão que ele é. Ele me reduziu ao tirano africano. Vai insultar uma outra pessoa negra, reduzindo, né, essencializando a pessoa, negando o caráter humano e completo e complexo dessa pessoa. É justamente essa questão, né, que é tratado e você tem razão, Ernesto, atrás de qualquer caso é toda uma população, é toda uma parte da sociedade que é atacado e que precisa ser protegida, né? Uma decisão de justiça cria o que chamamos de jurisprudência. Vai criar um marco e vai entrar no caso, né? Vai entrar no campo da educação da sociedade como um todo, porque tem a lei e tem a sua aplicação. E na sua aplicação, através das decisões de justiça, se cria uma nova norma, se cria um discurso que vai alimentar a sociedade e organizar a sociedade, né? Se esse sujeito, por exemplo, nesse caso que eu estou trazendo hoje, foi condenado, vamos lá, 40 salário mínimo, antes de um outro sujeito chegar e proferir a mesma coisa, ele vai saber que corre um risco grande. E é assim que deve funcionar, né? Enviando um recado muito claro. Se você descumprir a lei em caso de racismo, a justiça vai ter uma resposta muito forte, muito firme. E nesse aspecto, a justiça baiana, como de outros estados, é muito importante que eles param
para pensar nessa responsabilidade deles, que é muito grande, porque não condenando, eles estão aprovando indiretamente. Então, tudo bem, você pode fazer e não tem A consequência. retratação de quem te atacou, isso não aconteceu ainda. Não A retratação pública nem foi exigida pela justiça, não é verdade? Exatamente. Assim como digamos, a reparação por danos morais, que você disse que ficou em torno de R$3.000, Correto. Poderia ser de 40 mil, pelo menos, né? Isso previsto em lei. Agora, 40 salários 40 mínimos. salários mínimos, né? Nós pedimos apenas 40 mil, mas pode perfeito. subir até 40 salários mínimos. Ou seja, muito mais do que 40 mil, né? Exatamente. E você pretende avançar nessa luta pelos seus direitos ou, enfim, seus advogados estão tentando ainda reverter essa decisão? A gente está avançando já hoje. Com essa conversa aqui, com né? essa conversa aqui com vocês. Obrigado, agradeço muito o convite, essa oportunidade, né, de poder trazer esse elemento, essa discussão. É importante se falar dessa questão, né? Essa questão vai crescendo porque é silenciada, porque não se fala, as pessoas são isoladas. Então chamo os ouvintes, né? Se vocês passam por situação de racismo, denunciam. Pessoas brancas que assistem a situação de racismo, se vocês veem situação de racismo, questionam, né? E vai além disso, vai além da composição dos espaços de trabalho, vai na questão do respeito ao direito trabalhista, e aí vai, né? Então, essa ação não vai parar aqui, a gente vai entrar com o meu advogado, Rodrigo Moraes, que agradeço pela força, e com o embargo de declaração, que é uma terceira instância, onde a gente vai pedir de novo a retratação pública, vamos pedir para que a justiça se posicione sobre essa questão, vamos pedir de novo que a justiça considere a gravidade do que aconteceu, que foram injúrias por escrito, copiando autoridades da cidade, né? Não estamos falando de uma pequena troca entre a gente. Foi uma coisa pública, tem as provas, a comprovação existe, né? Para que eles revem a gravidade e aumentam, né, os danos morais, porque teve danos morais. Ele me prejudicou, né? Estava falando com Fernanda, que me acompanha na parte da assessoria, que mexeu muito comigo. Voltar a falar, escrever sobre essa questão. É uma forma de viver isso de novo, né? E a falta de condenação da justiça é uma segunda violência. A violência foi o crime que aconteceu, as injúrias. E a resposta da justiça também... Que vem sendo uma segunda violência, entende? Então, não vamos abrir aqui, vamos ampliar essa ação, vamos ampliar as ações de forma geral, né? Dialogar com outros atores que estão aqui presentes. É uma luta que eu já comecei anos atrás, porque fiz parte de uma ONG antirracista na França por 8 anos, chama SOS Racismo. Trabalho essa questão no campo da minha tese de doutorado na UFBA. Trabalho a questão da raça nos discursos políticos e, mais especificamente, nos discursos de posse presidenciais, né? Porque é importante, né, trabalhar essa questão, porque fundamentalmente nega os direitos da maior parte da população, né? Estamos falando de um país que tem 56,5% de pessoas negras. Onde são essas pessoas? Nas mídias. Onde são essas pessoas? Na política. Onde são esses 56% nos cargos de liderança, de responsabilidade nesse país? É preciso transformar essa questão. E cada instituição, justiça, poder legislativo, executivo, as mídias, têm suas responsabilidades nessa transformação que tem que acontecer. E eu tenho uma convicção muito forte, né? Apesar do mito da democracia racial, o Brasil conseguiu fazer um caminho muito importante. Eu estou aqui pensando, por exemplo, no sistema de cotas na universidade, que foi um avanço extraordinário. Eu estou na UFBA, no programa pós-cultural, de pós-cultura, né? Cultura e sociedade. E a diversidade de experiências, de vivências, né? Dentro de nossa turma, dá um resultado fantástico, né? E eu tenho a convicção que o Brasil pode liderar mundialmente a luta contra o racismo, pode trazer respostas que outros países não conseguiram trazer.
existe hoje um debate, existe uma violência muito forte, né? Pessoas morrem de racismo. O racismo mata, né? Vai de lá até aquelas microagressões que eu estou falando. Mas tenho a convicção que, a partir da Bahia, que é uma terra de resistência, a Bahia resistiu e demonstrou para o Brasil como é resistir, como é ressignificar as injustiças, né? E tenho a convicção que daqui o Brasil pode abrir o caminho sobre essa questão, né? Da luta contra o racismo, mas contra qualquer forma de preconceito, de forma geral. Mamadou Gaye, que foi cônsul honorário da França durante muitos anos aqui em Salvador, também diretor da Aliança Francesa. Para a gente encerrar, Mamadou, como é que você vê a importância de haver representatividade negra exatamente em posições diplomáticas ou de liderança, seja no Brasil, fora do Brasil, como forma de contribuir para essa luta que você defende agora? Acho uma das questões, um dos pilares dessa luta, né? A questão da representatividade. Tem a questão da luta contra o racismo, a condenação, tem a reparação e tem a questão da representatividade, que, ao meu ver, é o terceiro pilar. Por que é importante? Porque a representatividade vai levar algumas questões na agenda política, na agenda midiática. E tem uma outra dimensão muito importante, é que algumas realidades, né, que pessoas passam, outras pessoas não podem contar. Quem pode contar da realidade do que é ser uma mulher dentro de uma sociedade, de passar por situações de violência, são mulheres. Mulheres têm que estar presentes nesses espaços para trazer essa experiência e para, na hora de definir uma política pública, elas podem opinar, dizer, não, isso não resolve a questão, ou isso vai manter uma forma de dominação. Do mesmo jeito, a questão da representatividade, seja ela negra, estou pensando também no povo indígena, é uma dimensão muito importante. E essa falta de representatividade é uma coisa que deve ser resolvida de forma mais rápida, né? O sistema de cota nas universidades está aqui para comprovar quanto é importante fazer esse trabalho. Mudou a cara do Brasil. Eu gostaria, por exemplo, que esse sistema de cota seja pensado para um país como a França, onde não existe, porque não existe censo racial, mas acho que seria muito importante a gente caminhar nessa direção. Então, sim, Jefferson, a questão da representatividade é muito importante e quem está nesses espaços deve parar para pensar sobre essas questões. Quem está em cargo de diretoria, dono de empresa, deve pensar nessa questão na hora de formular uma proposta de trabalho. Deve ir buscar outros perfis e se questionar, né? Quando um conselho de administração de grande grupo se reúne, só tem pessoas brancas e 90 pessoas de homem branco, tem um problema lá. E da responsabilidade de cada pessoa. Gente, estamos em Salvador, a cidade mais negra fora do continente africano. Cadê as pessoas negras em torno dessa mesa? Cadê elas participando, né, da construção dessa sociedade? É uma questão muito importante e está tendo um trabalho que está sendo feito, né, em torno disso. Tem várias organizações que trabalham esse sujeito, mas acho que podemos formar, né, esse voto nesse início de ano, desejando um lindo ano de muita paz de hoje, né, dia de Oxalá para todas as pessoas que estão nos acompanhando, de que conseguimos desenvolver essa representatividade, a questão da luta concreta, que cada ato de racismo seja condenado de forma firme e forte para enviar esse recado para a sociedade, né? Racismo, sexismo, capacitismo, né? Todo preconceito sobre as orientações sexuais também devem ser perseguidos, porque são fracassos para uma sociedade, são os pontos de fraqueza de uma sociedade que não consegue deixar o espaço para que cada ser humano, porque é isso a finalidade de uma comunidade, permitir que cada pessoa consegue se emancipar da sua própria condição. Falou tudo. Mamadou Gaye,
ex-cônsul honorário da França na Bahia, ex-diretor da Aliança Francesa, mestre em Comunicação, Humanidades e Comunicação Isso pela mesmo. Universidade de Sorbonne, na França. Muito obrigado. E doutorando na UFBA, Olha muito aí, feliz da minha universidade, cumprimentando todos os colegas. E eu reitero o que Ernesto falou, muito obrigado por trazer a público essa sua questão e contribuir para esse debate, porque a gente aqui assina embaixo, a gente se dispõe a abrir cada vez mais espaço para discutir como combater esse racismo, seja ele localizado ou esse racismo estrutural que nos envergonha enquanto sociedade, certamente. Mamadou, muito obrigado. Um feliz 2025 para você também. Até uma próxima. Obrigado. Tchau, gente. Abração. 5 minutos para as 8 horas na Tarde FM.